Seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês aqui para concurso. Se você vai fazer concurso, cai língua inglesa, a banca FGV. Esse vídeo aqui é especificamente para esse tipo de aluno, para você. Então, nesse momento que eu estou gravando aqui essa aula, tem dois editais abertos aí, que é a banca FGV e cai língua inglesa. Um deles é para o CFO do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você quer ser aí oficial de bombeiros aí no Rio de Janeiro, você tem que saber inglês e você tem que resolver questão FGV, que é a banca do seu concurso. Outro concurso, Senado Federal. Todo, para vários cargos, né? Todos os cargos aí vai ter questões de língua inglesa, pelo menos na prova objetiva. Né? Para consultor legislativo, você ainda tem que traduzir um texto, hein? Depois eu faço um vídeo aí a respeito disso aí, para dar dicas aí de tradução. Bem, que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos para questão. Eu deixei uma questão, essa aqui é a aula 2. Na aula 1, eu deixei uma questão para fazer nessa aula, que é a aula 2, porque era uma questão que necessitava que você lesse esse texto todo aqui, né, para poder julgar essas três afirmativas e saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, o que nós vamos fazer agora é agora, nesse momento. Como eu já falei, quem gosta de introdução é TCC, então bora resolver essa questão aqui. O que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa, na hora da sua prova, é na hora que você for fazer a prova de inglês, você vai resolver as questões que não precisa ler texto. Eu já mostrei, na aula 1 eu mostrei que existe. Até na banca EGV, até na banca VGV, existe questão que você não precisa ler texto e isso é do concurso e FGV não é diferente. E aí tem essa questão aqui, que aí sim você precisaria ler o texto. Por quê? Você tem que saber que, ó, baseado no texto, ó, based on the text, mark the statements below as true or false. Marque as declarações abaixo como verdadeiro ou falso. Então, não tem jeito, tem que ir para o texto. Então, bora para o texto. Não, bora para o texto, não. O que vai fazer? Vai ler aqui primeiro. Você tem que saber você tem que saber o que a questão está pedindo. Porque se você ler o texto primeiro, aí eu vim aqui no texto, li o texto todo. Aí depois você vai ler isso aqui. Aí você não lembra. Você vai ter que voltar no texto para achar depois o que está aqui. Então, lê aqui primeiro, para você já ter mais ou menos uma ideia do que você tem que procurar no texto. Você já lê o texto com um olhar analítico, tá? E não ler por ler, tá? Aí, beleza. Então, vamos saber o que está pedindo? Vamos ver o que está pedindo aqui? Vamos lá. Unlike a computer, it's hard for our brain to classify objects according to a specific purpose. O que está falando aqui? Unlike a computer. Diferentemente ou diferente de um computador. Né? Ao contrário de um computador. Então isso é unlike. Né? Você tem like, que significa como ou conforme. Então é uma relação de comparação de conformidade. E unlike também é uma partícula de comparação, mas comparação contrária. Então, se fosse like a computer, é como um computador. Unlike a computer é diferente de um computador, ou ao contrário de um computador. Tá? Então, essa partícula un aqui, né, é o que dá a ideia de negação, tá? Ah, mas eu aprendi que like é curtir, igual você vai fazer aqui nesse vídeo, né? Que se está te ajudando, você me ajuda. Se o vídeo está te ajudando, você me ajuda com like. Que é o que? É gostar, curtir. Sim, como o verbo, like é gostar, é curtir. Agora, existe o like também, que é a partícula de comparação, como, tipo, tá? Quando falo tipo um computador, like a computer, né? Ou como um computador, like a computer. Então, diferente de um computador, é difícil para o nosso cérebro classificar objetos de acordo com propósito específico. É o que está falando aqui. Tá? Tá certo? Não sei, tem que ler o texto. Segundo, the author rules out the possibility that computers may emulate the human brain someday. Então, está falando o que aqui? Ó? O autor rules out. O que é rules out? É eliminar. Rule out é eliminar. Tá? Lembra da palavrinha out, que é fora, né? Então, é colocar para fora. Rules out the possibility, ou seja, elimina a possibilidade de que computadores possam emular, né, possam simular o cérebro humano algum dia. Tá certo ou tá errado? Não sei. Vamos ver depois. The brain, próximo aqui, né, a terceira aqui. The brain adapts as one both matures and becomes more knowledgeable. Então, ó, o cérebro se adapta
À medida que, né, esse as aqui significa como também, como, né, no sentido de talvez de comparação e tudo mais. Mas como pode ser também à medida que, né, ou seja, enquanto, né, à medida que. Então, o cérebro se adapta à medida que você amadurece, amadurece como assim? Fica velho, né, e se torna mais knowledgeable. O que é knowledgeable? Knowledge é conhecimento, quando você se torna mais uma pessoa de mais conhecimento, ou seja, aprende. Então, o que está falando aqui? O cérebro se adapta enquanto, à medida que você tanto envelhece quanto se aprende. É isso que está falando. Ah, Miguel, Miguel, mas eu sou estudante de medicina. É porque estudante de medicina gosta de corrigir a gente, né? Estudante de direito gosta de processar os outros, estudante de medicina gosta de corrigir os outros, tá? Estudante de medicina, e na verdade isso não está certo. Não interessa. O que você tem que fazer? O que vale aqui é o que é baseado no texto. Se o texto está errado, o problema é dele. Mas é baseado no texto, você vai falar se é verdadeiro ou falso, tá? Vai dizer que você não conhece um estudante de medicina que sai te corrigindo a cada 30 segundos. Comenta aí. Enfim, agora sim, a gente já tem uma ideia do que a questão está pedindo? Bora para o texto. Ah, então bora ler o texto então. Não, não é assim, filho. Calma, calma. A gente está falando aqui da questão de uma matéria que é outro idioma. Então o que você vai fazer aqui? Ah, Miguel, mas tem um texto de português que parece outro idioma. Tem também. Então essa dica vai inclusive para esse tipo de texto em português. Um texto que você não entende nada que está escrito. O que você vai fazer? Lê um parágrafo. Ah, o parágrafo é muito grande. Lê um período. Vai com calma, lê pedaço por pedaço. Você só vai chegar na sexta-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-noite. Só vai chegar na sexta-feira depois de você passar pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, um parágrafo de cada vez, um período de cada vez. Se você quer comer um elefante, a melhor maneira é uma mordida de cada vez. Tá? Se você abocanhar o elefante inteiro, né, é impossível, né? Mas né, a cobra não tem um negócio, a cobra come o trem de uma vez e fica lá parada, né, não consegue fazer mais nada. Pois é. Enfim, então vamos lá. Parágrafo, parágrafo. Primeiro título. Here's why we'll never be able to build a brain in a computer. Aqui está por quê, né? Aqui está por quê, ou seja, aqui é o motivo que nós nunca conseguiremos, be able é conseguir, né? Nós nunca conseguiremos construir um cérebro em um computador. Então, ou seja, o texto já está te falando, ó, nós nunca vamos conseguir. Esse é a tese. E ele, durante o texto, ele vai te explicar por que nós nunca vamos conseguir. Então o texto já está falando, nós nunca vamos conseguir construir um cérebro em um computador. Agora eu vou te explicar por quê. Esse é o título do texto. É isso que o texto, é isso que o título está te falando. Vamos lá. Introdução. Aqui, primeiro parágrafo. It's easy to equate brains and computers. They're both thinking machines after all. O que está falando aqui no primeiro período? O que é período? Período é isso aqui, a frase. O que é frase? Começa com letra maiúscula e ponto final. Tá. É isso que é período, tá? É isso. It's easy. It's easy. É fácil. Equar aqui, né, no sentido de equalizar, né? Na verdade, não é equar, é equalizar. Equalizar no sentido de comparar em pé de igualdade, tá? É fácil comparar cérebros e computadores. É fácil comparar cérebros e computadores. Por quê? They're both, eles são, ambos, máquinas pensantes. Então aqui não é pensando, tá? Termina com ing, mas não é gerúndio. Nem toda palavra que termina com ing é gerúndio, tá? Todo gerúndio termina com ing, mas nem toda palavra que termina com ing é gerúndio. Às vezes é um substantivo, é um adjetivo, tá? Ou igual aqui, ó. Machine, máquina. Thinking, tá? Thinking machines, máquinas pensantes. Então, eles são ambos máquinas pensantes. Eles quem? Cérebros e computadores. Então, eles são ambos máquinas pensantes, afinal de contas. After all, afinal de contas. Traduzindo ao pé da letra, after all é depois de tudo. Mas nesse caso aqui, né, não a tradução assim mais adaptativa seria afinal de contas, que é o que a gente fala no português, né? Mas, então, tá falando assim, ó, é fácil, né? Você comparar cérebro e computador, porque são os dois são máquinas pensantes, né? But the comparison doesn't really stand up to the closer inspection, as Dr. Lisa Feldman Barrett reveals.
que está falando aqui? Mas a comparação, ela não realmente se sustenta, né, quando você faz uma inspeção mais próxima. Closer é de mais próxima, mais perto, mais de perto, né, mais detalhado. Tá? Então, ó, não se sustenta, essa comparação não se sustenta de fato, não se sustenta realmente, tá? Quando você faz uma inspeção mais aproximada, mais detalhada. Como revela a doutora Lisa Feldman Barrett. Tá? Então, é o que está falando aqui. Ó, as pessoas comparam cérebro com computador, mas se você for olhar direito, não é bem assim. É isso que a introdução está te falando. Ah, já conseguimos resolver alguma coisa aqui? Não, não conseguimos, não. Então, voltamos aqui. People often, vamos ler aqui, segundo parágrafo. People often describe the brain as a computer. O que falou aqui? As pessoas frequentemente, often significa frequentemente, tá? Ou frequência, né? Mas nesse caso aqui é frequentemente. As pessoas frequentemente descrevem o cérebro como um computador, as a computer, como um computador. Poderia ser like a computer? Poderia, tá? Mas você vai ver, quando você estiver mais habituado com o inglês, você vai ver que o as aqui nessa situação é mais interessante. Fica mais fluido. As a computer. As if, como se, né? If sempre será se, tá? Sempre será se. S-E, se. As if neurons are like hardware and the mind is software. Como se os neurônios fossem como hardware, ou seja, as peças, né? Traduzindo em miúdo aqui, trocando em miúdo, e a mente fosse os software, os aplicativos, os apps, os programas. Antigamente falava programa, né? Hoje o pessoal fala app, não é app, é app, tá? Não é app, não. É app, tá? Como ser, né? Então tá falando assim, as pessoas geralmente descrevem o cérebro como um computador, como se os neurônios fossem as peças, os hardware, e a mente o software. Mas this metaphor is deeply flawed. Mas essa metáfora é profundamente defeituosa, falha, pífia, tá? É isso que é flawed, tá? É uma característica, um adjetivo, tá? Que significa defeituoso, equivocado, pífio, patético. Não tem um cara que fala um negócio desse? Enfim. Então, flaw, só flaw, sem o ED, é falha. Flawed é falho, de faltoso, tá? De defeituoso. Beleza, então é o que tá falando aqui. Tá? Essa metáfora, as pessoas fazem isso, mas isso não é bom, não. Isso é o que tá falando aqui. Beleza? A computer, um computador, a computer is built from static parts, whereas your brain is constantly rewires itself as you age and learn. Um computador é construído from static parts, de partes ou peças, né, de peças estáticas. Enquanto o seu cérebro constantly rewires itself as you age and learn. Enquanto esse whereas aqui é enquanto no sentido de contraste. Ou seja, algo acontece enquanto outra coisa contrária acontece junto. Tá? Então, isso é whereas. Enquanto o seu cérebro constantemente se rebobina ou se reatualiza. Né? Eu falei rebobina na última aula, mas eu acho que a palavra melhor aqui é se reinicia, se atualiza. Tá? Ele atualiza a itself, que eu expliquei também na última aula, significa reflexivo, então o cérebro constantemente se reinicia, ou seja, ele sofre e exerce ação, é reflexivo. Né? Ele reinicia a si mesmo à medida que, as you, né? À medida que você, né? À medida que você age, envelhece, and learn, e aprende. Ah, mas age, eu aprendi que age é idade. Beleza. Você vai ver que geralmente muitos verbos, né? Geralmente assim, muitos verbos no inglês acaba sendo o substantivo dele, tá? Como assim? Você tem, por exemplo, age, idade. Como é que é ganhar idade? Age, também. Outro exemplo, water. O que é o water? Eu falo water porque eu aprendi inglês nos Estados Unidos, então eu falo water, mas talvez você escuta water, né? Na Europa ou na Austrália também eles falam water. É água. E como é que é regar? Water. Você fala assim, water the plant, regar a planta. Outro exemplo, iron. O que é iron? Ferro. Como é que é passar roupa? Iron the clothes.
Ó que beleza. Então, você consegue muitas vezes, olha a dica aqui que boa, hein? Você consegue muitas vezes substantivar o verbo, tá? Muitas vezes o verbo, a próprio substantivo vai ser o verbo também, beleza? Então, aqui o que está falando? À medida que você envelhece e aprende. Então, enquanto o seu cérebro constantemente se atualiza, né? Se atualiza na medida que você envelhece e aprende. Olha o que está falando aqui. The brain adapts as one both matures and becomes more knowledgeable. Opa, opa, aqui nós temos uma paráfrase, eu falei errado, uma paráfrase do que está escrito aqui. Cadê, gente? Aqui, whereas your brain constantly rewires itself as you age and learn. E o que está falando aqui? The brain, o cérebro se adapta à medida que um cérebro, né, à medida que ele mature, o que é mature? Envelhecer. O que é envelhecer? Ganhar idade. O que é isso no inglês? Age. And becomes more knowledgeable. O que é becomes more knowledgeable? É se tornar mais conhecedor. O que é se tornar mais conhecedor? Aprender. Ou seja, falou aquilo que está escrito ali em outras palavras. Ah, mas não é exatamente a mesma coisa, não falou exatamente a mesma coisa. Mas o que está falando aqui é que se é verdadeiro ou falso, você consegue entender isso aqui com o que está falando aqui? Consegue sim, tá? Essa talvez é a de mais difícil conclusão dentre essas três afirmações aqui, porque você tem que ter um vasto vocabulário. Então, é uma questãozinha difícil mesmo, por isso que eu separei uma aula só para ela. Tá? Então, aqui realmente você tem que saber de vocabulário, você tem que saber o que é knowledgeable, become, o que é become, o que é become? Tornar-se. Isso é o verbo become, tá? Beleza. Então, aqui é true, tá? Aqui é true, verdadeiro. Você já consegue eliminar aqui, 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 tá? Ou seja, você só já fica com a letra A e letra D. E com isso, fatalmente, você sabe também que a letra A é false, tá? Mas não vou chegar lá ainda, tá? Mas eu só estou te mostrando aqui como é que você faz questão. Você já sabe disso, né? Vamos lá. Onde é que nós paramos? Aqui. Então, tá falando assim, ó, o computador, ele é construído de partes estáticas. Né? É processador, memória, né? Aquele trem lá de computador. O seu cérebro, não, ele não é estático. O seu cérebro, ele se adapta, tá? Ah, Miguel, mas eu sou neurocientista, eu sou neurocirurgião. E não é assim, não interessa. É o que o texto está falando. Olha o enunciado aqui, ó. Baseado no texto. Based on the text. Tá. O que mais? O que mais está falando aqui nesse parágrafo? A computer stores information. Um computador guarda informação. Na verdade, guarda informações. Por que eu sei que é informações? Porque o plural de information é information. Tá? Então não existe a palavra informations com S. Não existe. Tá? O plural de informação, de information, é information. A computer stores information. O computador guarda, né, armazena informações. In files that are retrieved exactly. Ou seja, o computador ele guarda informações em arquivos que são recuperados, que são reivindicados exatamente. Exatamente. Mas, porém, todavia, but brains don't store information in any literal sense. Deixa eu melhorar minha leitura aqui, saiu toda errada. But brains don't store information in any literal sense. Mas os cérebros não guardam informação de forma literal alguma. Ou seja, em sentido literal nenhum. Tá? É isso que está falando aqui. Ó. Em nenhum sentido literal, o cérebro guarda informação. Tá? O seu cérebro não guarda nada. Tá? Porque, se você for parar para pensar, um arquivo de computador, ele tem ali, ele é nada mais nada menos do que um código binário. Né? O seu cérebro não é um código binário. Tá? Então, é basicamente isso aqui que está falando. Aí ele vai te explicar, ó, your memory is a constant construction of electrical pulses and swirling chemicals. Sua memória, a sua memória, do seu miolo aí, is constant construction of electrical pulses. Is a constant construction of electrical pulses. A sua memória é uma construção constante de pulsos elétricos. Veja que você pega a relação de características de adjetivos aqui é sempre ao contrário no inglês. Então, construção constante de pulsos elétricos. Tá? And swirling chemicals. E químicas, né? Químicas reagentes ali. Químicas reagentes, dinâmicas. Química dinâmica. É isso que eu estou falando aqui. And
The same remembrance can be resembled in different ways at different times. E aqui ele continua, ó, é um monte de pulsos elétricos e reações químicas. E que mais? Que mais? A mesma lembrança pode ser reconstruída de diferentes maneiras, de diferentes jeitos, jeito, maneira, caminho, pode ser traduzido para way. Diferentes maneiras em momentos diferentes, tá? É o que está falando aqui, esse terceiro parágrafo aqui. Será que a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui? Não. Vamos lá, a gente não achou resposta de mais nada aqui. Próximo. The brains also. The brain não, né? Brains also. Então, cérebros também o quê? Brains also do something critical that computers today can't. Os cérebros também fazem algo crítico que os computadores hoje não conseguem. Não conseguem. Então, can é um verbo modal que dá essa ideia de capacidade. Então, os cérebros têm a capacidade e computadores hoje não têm a capacidade. Que aqui é cannot. É cannot. Tá? Aí abreviou, virou can't. Beleza? Qual que é a diferença de cannot para can't? Significado? Nenhum. No significado nenhum. Tá? A computer can, aí aqui, ó, ele falou isso aqui, agora ele vai explicar. A computer can be trained with thousands of photographs to recognize a Dandelion, ou Dandelion, né? Dandelion, não sei como é que fala isso. Não sei nem como é que pronuncia isso aqui, mas eu sei que isso aqui é aquela florzinha que as pétalas ficam parecendo um algodão, você sopra assim, voa, não sei como é que fala, nem em português esse trem aqui. Quem souber aí, comenta, me ajuda aí, comenta aí, por favor, o nome desse trem aqui. Mas eu sei que em inglês chama Dandelion, tá? Alguns lugares falam Dandelion, né? Provavelmente isso aqui vem do francês Dandelion. Então vamos lá, então, aqui, mas vamos colocar Dandelion, vamos ler como Dandelion, tá? A computer can be trained with thousands of photographs to recognize a Dandelion. Um computador pode ser treinado com milhares de fotos para reconhecer um Dandelion, uma flor, né? Uma flor. As a plant. Então, um Dandelion como uma planta. With green leaves and yellow petals. Com folhas verdes e pétalas amarelas. Opa, então já tem uma pista aqui no que é, né? However, você, vírgula, porém, você, vírgula, entretanto, você, vírgula, no entanto, can look at a Dandelion and understand that in different situations it belongs to different categories. Você, porém, consegue olhar para uma Dandelion e entender que em diferentes situações, ou em situações diferentes, ela, a flor, né? A flor. Por que não é she aqui? Porque no inglês, flor não é nem ele nem ela. Flor é uma coisa. Então não é she nem he. É it. It belongs to different categories. Ela pertence a categorias diferentes. O seu cérebro consegue fazer isso. Computador, flor, planta é planta. Tá? Ele só sabe que viu uma cor, juntou ali os algoritmos e descobriu que é planta e pronto. Tá? Mas eu sou analista de inteligência artificial e eu não interessa. O que o texto está falando é isso. Tá? Então, a sua resposta tem que ser baseada no texto. Não sei do que eu lendo aqui. You, however, different categories. Mas o seu cérebro consegue saber que depende, né? Às vezes pode ser uma flor, às vezes pode não ser, tudo mais. Como assim? A dandelion in your vegetable garden is a weed. Então, uma dandelion no seu jardim de verduras é uma erva, né? Ou uma planta, né? Uma planta, uma muda, tá? But in a bouquet from your child, it's a delightful flower. Ou seja, mas em um buquê do seu filho, né? Um buquê do seu filho, que seu filho te deu, né? Que a sua criança te deu, é uma flor para o seu deleite, é uma flor bonita, né? Uma linda flor. A dandelion in a salad is food. Um dandelion numa salada é comida.
but people also consume dandelions as herbal medicine. Mas as pessoas também, aqui ó, also também, consomem dandelions como erva medicinal, como remédio de erva, né? Erva medicinal, é assim que a gente fala em português. Beleza. O que está falando aqui, ó? Na primeira afirmativa. Unlike a computer, it is hard for our brain to classify objects according to a specific purpose. Diferente de um computador, é difícil para o nosso cérebro classificar objetos de acordo com um propósito específico. É exatamente o contrário, né? Ó, diferente de um computador, no caso aqui, tinha que estar escrito assim, ó, diferente do cérebro, é difícil para o computador classificar objetos de acordo com um propósito específico. Aí sim estaria certo. Mas aqui inverteu total. Falso aqui, ó, falsão. Que é falsão. E se for parar para pensar, ó, geralmente, né, a alternativa aqui, a primeira, onde tem mais, geralmente é o que acerta, tá? A banca dificilmente acontece. Dificilmente a banca vai fazer você eliminar 3 alternativas aqui logo de cara. Então, muito provavelmente, as que tem mais aqui primeira é a certo, tá? Mas aqui é só um macete, é macete de prova, né? Macete de aula, né? De matéria. Beleza, então aqui, ó, a primeira coluna foi in other words, em outras palavras o quê? Your brain effortlessly categorizes objects by their function. Em outras palavras, o seu cérebro, sem esforço nenhum, né, sem esforço, categoriza os objetos pelas suas funções. Not just their physical form. Não somente, né, não somente pela forma física, tá? Então, aqui de novo, só reforçando o que foi dito ali. Some scientists believe that this incredible ability, of the brain, called ad hoc category construction, may be fundamental to the way brains work. Alguns cientistas acreditam que essa habilidade incrível do cérebro, chamada de o quê? Como é que ela é chamada? Chamada de construção de categoria ad hoc. Pode ser fundamental para a maneira como os cérebros funcionam. Ah, o work não é trabalhar? É trabalhar, mas é também funcionar. Para pessoa é trabalhar, para coisas é funcionar. Also, o que é also? Além disso, também, né? Aqui é uma conjunção aditiva, né? Also, também, né? Unlike a computer, olha que armadilha, hein? Unlike a computer, diferente de um computador, e aqui na questão você tem também, ó, unlike a computer, aí você viu aqui unlike a computer, você viu aqui unlike a computer, vou marcar verdadeiro. Tá, mas é outro contexto aqui, ó. Unlike a computer, diferente de um computador, your brain isn't a bunch of parts in an empty case. O seu cérebro, e aqui também tá falando, ó, diferente de um computador, o cérebro, né? Aí você fica, tá tudo certo, tá tudo errado. Unlike a computer, diferente do computador, o seu cérebro não é um monte de peça dentro de uma caixa vazia. Então, ele está falando aqui, ó, your brain isn't a bunch of parts in an empty case. Seu cérebro não é um monte de cérebro. Seu cérebro não é um monte de parte, um monte de peça em uma caixa vazia, em uma maleta vazia. Your brain inhabits a body, a complex web of system that includes over 600 muscles in motion. Deixa eu tirar minha força, tá na frente aqui. Ó, eu sei que minha cara tá na frente do texto aqui, mas esses slides estão no meu canal do Telegram, link na descrição, você consegue fazer download e acompanhar no seu próprio material, imprimir, fazer o que você quiser. Então, aqui está falando, internal organs, a heart that pumps 7,500 liters of blood per day, and dozens of hormones and other chemicals, all of which must be coordinated continually to digest food, excrete waste, provide energy, and fight illness. O que está falando aqui? O seu cérebro habita em um corpo. Ele habita em um corpo. O que é um corpo? Uma rede complexa de sistema que inclui o quê? Mais de 600 músculos em movimento, órgãos internos, um coração que bombeia 7.500 litros de sangue por dia,
dúzias de hormônios e outros negócios químicos, né? Outros químicos, né? Componentes químicos. Tudo que deve ser, tudo isso, né? Tudo isso o qual deve ser coordenado continuamente, né? Tudo isso tem que agir de forma coordenada. E é claro, tudo orquestrado pelo cérebro. Para o quê? Digerir comida, eliminar desperdícios. Vamos colocar assim, né? Waste significa desperdício, mas também pode significar dejetos, né? Provide energy, ou seja, como é que fala, gente? Prover, né? Prover ou fornecer, essa palavra. Fornecer energia e combater, lutar, brigar contra o quê? Doenças. Tudo isso feito pelo seu corpo. If we want a computer that thinks, feels, sees, or acts like us, it must regulate a body. Se nós quisermos um computador que pensa, sente, enxerga e age como nós, ele deve orquestrar, ele deve regulamentar, ele deve regular um corpo. Né? Or something like a body. Ou algo como um corpo. Como assim algo como um corpo? With a complex collection of systems that it must keep in balance to continue operating, and with sensations that keep the regulation in check. Ou seja, com um sistema de coleta complexo, né? Sistema de coleta complexo que que deve, no sentido de obrigação, né? Que é um must, deve manter em equilíbrio para continuar operando. Mas o que? E com sensações, né? E com sensações para manter toda essa regulagem, né? Tudo isso aí, toda essa configuração em xeque. Em xeque, ou seja, tudo isso aí tem que estar em dia, né? Today's computers don't work this way. Então, os computadores de hoje don't work this way. Não funciona nessa forma, não funciona desse jeito. But, but perhaps some engineers can come up with something that's enough like a body to provide this necessary ingredient. O que está falando aqui? Mas, talvez, some engineers, alguns engenheiros, podem podem vir com algo, né? Podem inventar algo, podem aparecer com algo. Something that's enough like a body to provide this necessary ingredient. Eles podem aparecer com algo que possa ser, né? Possa ser parecido o bastante. Aqui, ó, enough significa parecido o suficiente, como um corpo, para fornecer esse ingrediente necessário. Então, assim, hoje não funciona assim, mas talvez os engenheiros podem aparecer com algo que é meio que parecido com o corpo humano, que é o ingrediente necessário para os computadores trabalharem como cérebros. For now, por enquanto, brain as a computer remains just as a metaphor. Por enquanto, cérebro como um computador se mantém somente como uma metáfora. Metaphors can be wonderful for explaining complex topics in simple terms. Metáforas podem ser maravilhosas para explicar tópicos complexos em termos simples. Porém, they fail when people treat the metaphor as an explanation. Mas elas quem? As metáforas. As metáforas falham quando as pessoas tratam a metáfora, né? Treat the metaphor as an explanation, como uma explicação. Metaphor provide the illusion of knowledge. Metáforas fornecem ilusões como conhecimento. Tá? Então, a gente achou aqui ó, a resposta da última alternativa ali, a última afirmativa que a gente estava precisando, que é o quê? Bom, os computadores hoje não trabalham assim. Ah, mas trabalha assim. Não interessa. O texto está falando que não. Hoje não trabalha assim. But, perhaps, mas talvez, alguns engenheiros podem vir com algo que tenha aí a configuração suficiente para trabalhar como um corpo. E prover, então, né, o ingrediente necessário. E o que está falando aqui?
The author rules out the possibility that computers may emulate human brain someday. O autor elimina, né? Rule out, o que é? Rules out é eliminar, né? Ou separar, tirar, botar de lado, colocar de lado, né? The possibility, a possibilidade de que computadores possa simular o cérebro humano algum dia. Falso, né? O texto aqui fala justamente isso. Ó. Hoje não, mas pode ser que um dia, talvez, os engenheiros tragam aí o ingrediente necessário. Então, falso aqui, ficando então a sequência, letra D, falso, falso, verdadeiro, ou false, false, true. Tá? Veja então que essa aula aqui demandou a leitura de todo o texto. Por quê? Porque a resposta estava distribuída no texto. Tá? É claro que talvez, resolvendo as outras questões, você já tivesse ferramenta para talvez julgar algum desses três aqui, dois, né, ou todos eles, né? Aí depende aí de como foi a prova, talvez com algumas informações das questões que a gente resolveu na aula passada, você conseguir, inclusive, fazer aqui, pelo menos uma dessas aqui, acho que conseguiria fazer. Mas, de qualquer forma, você tem que estar preparado para que no dia da sua prova, tanto na prova de inglês e de português, vai chegar um momento que você vai ter que fazer essa leitura do texto. Mas faça já com olhar analítico, faça já sabendo o que as questões estão pedindo. Essa é a minha dica para você. Tá? Então, muito obrigado se você ficou até aqui, viu essa aula. Convido você a dar um like para me ajudar bastante, se inscrever no meu canal para ficar por dentro de próximas aulas que estão por vir. Tá ok? E que mais? Opa, voltando aqui, meu microfone desligou, voltei aqui com outro. Você também é livre para comentar a sua dúvida. Vou fazer aqui o possível para elucidar as dúvidas que tiverem, tá? E você consegue também falar comigo aqui no Instagram, aqui o meu arroba, ok? Se você teve dificuldade, tanto nas nomenclaturas morfológicas de gramática, né? Sobre adjetivo, o que é gerúndio, o que é substantivo, eu recomendo para você um curso completíssimo de língua portuguesa, que é o da professora Lívia. Vou deixar o link aqui na descrição, ou então no seu material tem esse QR Code aqui para você acessar o link para adquirir esse curso aí. Excelente custo-benefício para você. Tá? Então, se você gostou da minha aula, você vai gostar também da aula da professora Lívia, que tem aulas objetivas, é direto ao ponto, é o que você precisa para ter as ferramentas aí para acertar questões de português do seu concurso. Tá? Tem também o meu material teórico, que é o Inglês de Combate, que também é um material bem direto ao ponto, mas teórico. Tá? Então, você aprende teorias, né, sobre verbo to be, sobre palavras question words, o que eu explico aqui, o que é princípio do resto, tudo com resumos, esquemas, né, puxando setinha, fazendo exemplos. E, 38 páginas. Então, um material, como é que fala, gente? Compacto. Né? Um material compacto aí, é direto ao ponto também, é objetivo. Tá? E deu um trabalhinho para fazer, eu fiz ele todo sozinho. Né? Então, eu estou cobrando aí R$ 49. Eu imagino que seja um valor baixo, é baixo. Né? Se você deixar de comprar umas 4 long neck de Heineken, você consegue comprar o Inglês de Combate e vai te ajudar para a vida inteira. Então, é um preço baixo por um valor altíssimo. Gente, de novo, muito obrigado. Comenta aí se vocês precisam de mais aulas aí para questões da FGV, para sua prova, que eu vou fazer aqui o possível para ajudá-los. Ok? Um abraço, até a próxima aula.